Bom, primeiro queria agradecer, presidente, sua atenção conosco hoje. Fico bastante grato. Hoje a gente está com o objetivo de fazer um bate-papo para falar um pouco de política, indústria e meio ambiente na região amazônica, né? Eu queria começar. O senhor passou muitos anos à frente da administração do estado de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma grande referência na área industrial nacional. E eu queria saber do senhor que lições e que experiências positivas o senhor poderia trazer dessa experiência industrial de São Paulo para aplicar na indústria brasileira? Olha, a indústria de São Paulo ela é bastante diversificada. Você tem uma agroindústria importante, você tem uma indústria de alimentos, você tem indústria química, metalurgia, siderurgia, até a indústria automobilística e aeronáutica. Eu destacaria a questão de ciência e tecnologia. Se você for verificar, a Embraer, que é a terceira maior empresa de aviação do mundo, apenas atrás da Boeing e da Airbus, ela é muito fruto do ITA. Quer dizer, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, o ITA, foi praticamente a semente, né? A semente que levou a Embraer e ao crescimento da indústria aeronáutica. Como a Exalc, a Escola de Agronomia Luiz e Queiroz, que é de 1902, ela fez diferença no agronegócio. Então, não tem um fator, né? São inúmeros fatores que levam à questão da industrialização. Mas eu destacaria, no caso de São Paulo, um passo a mais na questão da ciência e da tecnologia. Entendi. Atualmente, quais são os principais desafios que o Ministério da Indústria está enfrentando no Brasil? A gente tem aí uma discussão da reforma tributária. O senhor poderia destacar os principais desafios? Olha, o Brasil sofreu um processo precoce de desindustrialização. Se pegasse há 40 anos atrás, a indústria de manufatura representava 30% do PIB. Hoje a indústria de manufatura representa 10% do PIB. Então você teve uma desindustrialização severa. O que é importante para a indústria? É uma agenda de competitividade, onde educação de qualidade é importante, inovação é importante, o tripé juros, câmbio e imposto. Então o câmbio está bom, porque um câmbio de R$5 o dólar é um câmbio competitivo. Então eu diria que ele está bom, que não deve ter muitas oscilações. O imposto no Brasil é alto, mas a reforma tributária pode ajudar na simplificação. E terceiro é juros, que é realmente um patamar mais elevado. Hoje o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, mais do dobro do segundo maior juros do mundo. É inacreditável isso. Nós esperamos, com a proposta de ancoragem fiscal, que realmente haja uma redução da taxa de juros que é necessária numa agenda de competitividade. Entendi. Inclusive, o juros alto ele acaba inibindo os investimentos, né? Principalmente. Custo de capital é um fator importante para investimento. De que maneira o MDIC poderia fomentar o comércio dos estados da Amazônia com o Mercosul? A gente sabe que, né, existe aí uma deficiência, digamos assim, na quantidade de transações, não só entre o Brasil, mas principalmente entre os estados da Amazônia Legal. Existe alguma maneira, existe alguma fórmula, existe algo que o MDIC poderia fazer para incentivar esse comércio dos estados da Amazônia Legal com os nossos vizinhos? É possível e é necessário. Nós temos em Manaus a Zona Franca de Manaus e a Suframa. Então foi aprovado agora no mês passado, eu estive até lá em Manaus, na Zona Franca,
foi aprovado os novos investimentos. São 44 novos projetos, 1,6 bilhão de reais que vai ser investido nas empresas da Zona Franca e 1.500 novos empregos que vão ser gerados na Zona Franca. Por que o Mercosul é importante? Para a Zona Franca, que produz produtos industriais de valor agregado alto, é importante por quê? Porque é para os nossos vizinhos que nós vendemos produto industrial. Para a China, nós vendemos soja, petróleo bruto, minério de ferro. Agora, automóvel, motocicleta, linha branca, produto industrial, a gente vende mais na América Latina. Então, é muito importante ter um foco na América Latina. O que ajuda os produtos da Zona Franca para a gente poder exportar mais para o Mercosul e para os países latino-americanos? É crédito. Por quê? Porque o importador, vamos pegar a Argentina, Chile, Colômbia, o importador, ele precisa de crédito. Você não está financiando o Chile, a Colômbia, você está financiando um comprador de produto brasileiro, que é o que o mundo faz. As grandes economias do mundo têm Exim Bank. Exim, ex exporta, in importa. Exporta, importa, exporta, importa. Então, o comércio exterior, ele é central. As economias que mais crescem no mundo são todas têm um comércio exterior muito forte. China, Alemanha, Estados Unidos. Então, nós precisamos fortalecer o comércio exterior. Por isso, o presidente Lula foi à Argentina e Uruguai. Primeira viagem foi aqui na nossa região. Estados Unidos, o maior investidor do mundo no Brasil. China, o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. E agora a Europa. Foi a Portugal, Espanha e agora a Inglaterra. Porque estamos tratando da possibilidade de um acordo comercial Mercosul-União Europeia. Então, é importante a Zona Franca de Manaus vender mais para o Mercosul e vender mais para os países da LAD, latino-americanos e caribenhos. E aí a questão do crédito é muito relevante e por isso o BNDES terá aí um papel mais importante ainda. Tem alguma maneira que a iniciativa privada pode acelerar esse processo? A gente sabe que o setor público tem as suas ferramentas, mas tem alguma forma que a iniciativa privada poderia colaborar para acelerar esse, vamos dizer, esse desenvolvimento? Então, a iniciativa privada, ela vai em busca de mercado. Ela sabe onde tem mercado e vai em busca de mercado. O governo pode e deve apoiar. E aí nós temos um outro instrumento, que é a Apex. Então, nós temos uma agência de promoção do comércio exterior. A Apex é uma agência ligada ao MIDIC, que tem dois objetivos: vender mais fora do Brasil, então promover o produto brasileiro, os serviços brasileiros, participar de feiras no mundo inteiro e trazer investimento para o Brasil. Então, ela vende o produto brasileiro lá fora e traz empresa brasileira para investir no Brasil. Então, a Apex pode ser grande parceira do setor privado para poder conquistar mais mercado lá fora. Basta o setor privado, então, se interessar? Eles já trabalham juntos com a Apex. O que a gente quer agora é que a Apex estimule mais as pequenas empresas também. Porque se a gente for pegar a exportação brasileira, ela está muito concentrada em grandes empresas. A Itália, por exemplo, tem muita pequena empresa que exporta. E a empresa que exporta, ela muda de patamar. Ela tem um ganho tecnológico, um ganho de eficiência muito grande. O senhor acabou de falar um pouco de ciência e tecnologia, falou da importância disso para a indústria. Ontem, por coincidência, foi publicado o decreto do Centro de Bionegócios da Amazônia, que já era um pleito há quase de 20 anos, né? Eu diria, inclusive, que é um grande marco para o Brasil. O senhor acha, o que pode vir agora, depois do CBA,
ter essa personalidade jurídica e essa condição de buscar investimentos para investir em pesquisa de fato, o que o senhor acha que o Brasil pode ser beneficiado com esse conhecimento agora? Olha, o CBA ele tem praticamente 20 anos, mas sempre houve um questionamento do Tribunal de Contas da União de que ele deveria ter personalidade jurídica própria, não ser apenas um braço da SUFRAMA, mas ele ter personalidade jurídica própria. Depois de longas demarches e questões jurídicas, finalmente se chegou no modelo. Vamos fazer um chamamento público, e vamos contratar uma organização social sem fim lucrativo, uma que nós chamamos de OS, uma organização social, porque ela tem muito mais agilidade e ela pode não só ter investimento público, mas também trazer investimento privado. Então, finalmente, o presidente Lula assinou o decreto reconhecendo a FEUA, que é a Fundação FUEA, que é a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, reconheceu como organização social e nos próximos dias nós vamos assinar o contrato de gestão entre o Ministério da Indústria, o MIDIC, e a Fundação. E a Fundação tem o apoio da Universidade do Estado do Amazonas, da Fundação de Apoio à Área de Tecnologia da Universidade e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. O IPT. Então, nós estamos muito otimistas, porque acho que o Centro de Bionegócios da Amazônia, ele pode fazer toda a diferença. De um lado, avançando nas pesquisas. Eu conheci lá o prédio, é um prédio enorme, gigante, impressionante. Então ele pode fazer pesquisa aplicada e pode prospectar negócios para trazer o setor privado. Eu acabei de ganhar um chocolate de cupuaçu, né? Isso. Do Amazonas. Se pegar, por exemplo, o cacau, 1 quilo de amêndoa, de cacau, vamos levantar R$10. 1 quilo de chocolate, R$200. Nós precisamos agregar valor. Então, nós temos na floresta amazônica uma biodiversidade extraordinária que o mundo precisa. Então, a possibilidade na área de fármacos, de novas moléculas, você transformar essa biodiversidade na indústria farmacêutica. A biomassa só de insetos na floresta amazônica é maior que a biomassa de vertebrados. É impressionante. A biomassa de insetos? A biomassa de insetos é maior que a biomassa de vertebrados na floresta amazônica. A biodiversidade é impressionante. Indústria de cosméticos, indústria de alimentos. Você tem aí uma possibilidade extremamente rica. Eu até aprendi que o pirarucu, ele, em um ano, ele engorda 15 quilos. Ele ganha 15 quilos o peixe em um ano, o pirarucu. Então, você tem uma possibilidade. O que nós precisamos fazer é gerar renda, porque nós temos 28 milhões de pessoas na Amazônia que precisam de emprego, precisam de renda, melhorar de vida. E para isso nós precisamos atrair investimento e fazer uma sinergia entre o investimento privado e o investimento público. Então o novo CBA, o que a gente pode chamar de novo Centro de Bionegócios da Amazônia, agora com uma gestão por uma OS ligada à universidade, à Fundação Universitária e ao IPT, pode fazer diferença. Para quê? Para dar mais capilaridade aos ganhos da região, você atender mais estados, você poder dar mais capilaridade a esse trabalho, agregar mais valor aos produtos da Amazônia e atrair mais investimento.
Depois você tem um outro potencial enorme em termos de energia renovável. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo, tem energia hidroelétrica, energia solar e energia eólica, além de biomassa. Então, uma energia limpa. Então, a pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? O que o consumidor quer? Um produto que funcione, que seja bom e que seja acessível, não seja muito caro. A pergunta é, onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar as emissões de gás de efeito estufa, de carbono? É o Brasil. O planeta depende do BIC. O que é BIC? São 3 florestas tropicais, BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Então, 3 florestas tropicais, se você olhar o mapa do mundo, estão na mesma linha do trópico, que vão segurar as mudanças climáticas no mundo. E é agora. Não pode ser lá na frente, porque daí passou, perdeu, vai ficar muito mais caro e com piores consequências. Então, a preservação das florestas tropicais, Brasil, República do Congo na África e Indonésia, e ao mesmo tempo ter um mercado de crédito de carbono. Então, o fato de ter crédito de carbono, isso ter um mercado, ser monetizado, e de outro lado você transformar a biodiversidade em novos produtos, serviços e agregar valor a esses produtos. O senhor está falando bastante em riqueza da floresta amazônica, potencial econômico, uma riqueza inclusive que não pode ser nem mensurada, né? Com toda essa riqueza, presidente, e com agora o CBA de fato operacional, o Brasil não poderia se utilizar desse benefício e dessa vantagem que muitos outros países não têm, para se colocar de fato no seu local da economia global? Porque o Brasil, diante de toda essa riqueza, luz solar, água, terras agricultáveis, né? E com essa riqueza agora da floresta amazônica podendo ser estudada e pesquisada, o senhor não acha que seria a hora do Brasil agora aproveitar esse grande momento e tentar se colocar melhor no mundo, digamos assim? Isto é necessário, por 2 razões. Primeiro, o Brasil pode ser o grande protagonista da energia renovável, da energia limpa, do hidrogênio verde. O Brasil pode ser o grande protagonista do mundo, liderar. Aliás, a COP, em 2025, ela será na Amazônia, será em Belém. Então, já está confirmada? Está encaminhada. Tudo caminha para a COP30 ser realmente na Amazônia. Está bastante bem encaminhado. Então, o Brasil ser o grande exemplo, o grande protagonista e trazer investimento é o que eu chamo de não uma reindustrialização, mas uma neoindustrialização. É uma nova indústria extremamente digitalizada, na ponta da inovação e verde. É uma energia que preserve uma industrialização com descarbonização. A outra é necessário também para o Brasil não sofrer as consequências de um protecionismo com a questão ambiental. Ou seja, se o Brasil perante o mundo, como era até pouco tempo, é o país do desmatamento, é o país da destruição do meio ambiente, é o país que não tem cuidado ambiental, ninguém vai comprar o produto brasileiro. Você vai ser punido por isso. Eu vou vender a minha carne, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Não pode, porque é de área de desmatamento, é de área que não é verde. Então, é necessário essa nova visão, e o presidente Lula, ele colocou muito claro no seu programa de governo, desenvolvimento inclusivo.
as populações mais pobres melhorarem de qualidade de vida, desenvolvimento inclusivo, desenvolvimento com estabilidade. Não pode voltar a inflação. Aliás, a inflação está 4,12 dos últimos 12 meses. Ela está abaixo da meta, do teto da meta. E desenvolvimento com sustentabilidade. Então, esse é o que o mundo espera. Então, eu diria que o Brasil será o grande protagonista desse novo momento, de uma nova indústria. Você pega hoje na Europa, já está a data marcada, não pode ter carro mais se não for elétrico. O que é? É a preocupação em descarbonizar, ou seja, em não agravar a situação das mudanças climáticas. O senhor acha, então, que o Brasil tem todas as condições de ocupar o seu lugar de destaque na economia global? Tem e está fazendo corretamente. O presidente Lula, antes de tomar posse, foi à COP. Foi antes de tomar posse, dizendo, olha, o Brasil tem compromisso com a agenda de sustentabilidade. E o mundo, o planeta, depende de nós, do BIC. Brasil, Indonésia e Congo, as 3 florestas tropicais. Nós precisamos acelerar a regulação de mercado de carbono, acelerar a regulação e monetizar a questão do crédito de carbono e aproveitar todas as oportunidades da energia verde, da nova indústria. Por exemplo, o hidrogênio verde. E nós temos 2 possibilidades. Amanhã o caminhão vai ser movido a hidrogênio verde. Eu posso fazer esse hidrogênio da água, através de hidrólise, eu quebro a molécula da água, tenho 2 átomos de hidrogênio, mas eu não posso fazer isso com carvão. Eu tenho que fazer com uma energia limpa, ou hidroelétrica, ou solar, ou eólica. E o Brasil ainda tem uma outra vantagem, poder fazer o hidrogênio verde do etanol, porque o etanol não tem 2 átomos de hidrogênio, tem 5 átomos de hidrogênio. E nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Então nós podemos fazer o hidrogênio verde da água ou do etanol. O senhor falou do etanol. Eu tenho uma dúvida. A gente já tem a tecnologia do etanol há 40 anos, mais ou menos, 30, 40 anos. Por que o etanol não virou o combustível do Brasil? Não substituiu, vamos dizer, a gasolina? O etanol é um sucesso. Por quê? O carro, primeiro o motor flex fuel. Então, finalmente vai completar agora 20 anos. Nós temos um motor que fica a faca e o queijo na mão do consumidor. O motor funciona com etanol, álcool e funciona com gasolina. Então, o consumidor que escolhe. O carro é flex. Então, nós temos o etanol. Você pode usar o etanol, por exemplo, em São Paulo, o etanol dá de 10-0 na gasolina, porque eu reduzi o ICMS. O ICMS da gasolina era 25%, do etanol 25% o ICMS. Eu mantive o ICMS da gasolina, 25%, como governador, há 20 anos atrás, mas eu reduzi o etanol a 12%. Então todo mundo põe etanol. Por isso que é competitivo, em São Paulo. Muitos estados diminuíram o ICMS para o etanol. Minas Gerais, outros estados. A outra é que a nossa gasolina tem 27% de etanol. Então, quando você está pondo gasolina, você também está pondo mais de 1/4 de etanol, que ajuda o meio ambiente. É um combustível limpo. Limpo, renovável. Você precisa plantar cana, então você fixa o carbono. É fácil de entender. O mundo animal, todos nós, o que nós estamos fazendo 24 horas? O boi, a vaca, o cachorro, o gato, nós todos humanos, nós estamos respirando oxigênio e devolvendo gás carbônico. Devolvendo gás carbônico. O mundo vegetal, a árvore, a fotossíntese pela luz, ela faz o contrário. Ela pega o carbono, o gás carbônico, fixa o carbono no solo e libera o oxigênio. Então o mundo está equilibrado. O mundo animal, a fauna, ela consome oxigênio e devolve carbono. O mundo vegetal
pela fotossíntese, fixa o carbono e devolve o oxigênio. Aí entrou a mão humana para pegar combustível fóssil de petróleo e encher de carbono para tudo quanto é lado. É avião, é carro, motocicleta, é ônibus, tal, indústria. E aí começou o aquecimento global. O mundo começa a esquentar. E aí vem as consequências de saúde. Olha as pandemias, isso tem relação com a mudança do mundo biológico. Econômica, chuva demais, seca demais, são extremas as mudanças da natureza. Então você tem impacto na alimentação, na economia, nos desastres naturais. Então o que nós temos que fazer? É compensar esse carbono que nós estamos jogando no ar. E a maneira é, de um lado, descarbonizar o carro, a indústria, tudo que a gente puder lançar menos carbono, por exemplo, trocar a gasolina por etanol, o diesel por bio. Olha outro exemplo do Brasil. No mundo inteiro é diesel. No Brasil, o diesel, 12% é bio, é óleo vegetal, óleo de soja, óleo de mamona, dendê, o que você quiser. E o presidente Lula aumentou de 10% para 12% e vai aumentar para 15%, 1% ao ano. Então o nosso diesel vai ser menos poluente, vai lançar menos carbono na atmosfera. E a floresta, né? Esse é o caminho, quer dizer, manter o equilíbrio do planeta. Sim. Aí é preciso ter compensação de crédito de carbono. Eu estou muito otimista com a COP, que, se Deus quiser, virá para o Brasil, a COP30, e acho que o Brasil vai ser o grande protagonista desse novo momento, com uma neo-industrialização. Queria fazer uma última pergunta para o senhor, presidente. O que o senhor diria para um brasileiro investidor ou um investidor internacional que nunca ouviu falar da Amazônia? O que o senhor falaria para esse investidor que está interessado em investir, por exemplo? Onde eu faço investimentos no Brasil, por exemplo? Venha para a Amazônia. Você tem recursos naturais maravilhosos, né? Desde mineração, nós temos um subsolo riquíssimo, minério, ouro, manganês, tudo. Recursos naturais, onde é que você tem sol, água, solo, fertilidade, biodiversidade, né? Florestas maravilhosas, né? Que vão ser preservadas, né? Isso é uma riqueza impressionante. Possibilidade, né, em inúmeras áreas com a biodiversidade brasileira, povo trabalhador, ciência. O Brasil tem ciência, nós temos pesquisa e inovação e estamos trazendo a Universidade do Amazonas, o IPT, centro de bionegócios, né? Você tem interlocutor, vem aqui, você vai prospectar, investir em várias áreas. Então eu diria que tem muitas oportunidades. Hoje há muita liquidez no mundo, tem muita liquidez no mundo. Aonde que vão investir? Na Europa, em guerra? Onde é que vão investir? O Brasil é uma possibilidade. O Brasil tem tamanho, tem escala, está entre as 10 maiores economias do mundo, com riqueza de recursos naturais. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas também do mundo, pecuário. Tem indústria diversificada. Nós vamos de indústria de alimentos a avião. Então você tem um potencial muito grande. E um outro dado, que é comércio e serviços, que é fortemente empregadora. Turismo, né? Serviços, comércio. Então eu diria que a Amazônia é completa, porque ela tem um agro, né, que a gente pode, sem derrubar a floresta, exercê-lo, uma agropecuária que até ela se complementa com a floresta. De outro lado, uma indústria, tem Zona Franca de Manaus, você tem um parque industrial, você tem indústria em outros locais e tem serviços e um potencial turístico extraordinário. Então eu diria que vai ser a Amazônia o centro do mundo na sustentabilidade. O mundo vai querer investir
na Amazônia. E estou otimista, e o presidente Lula tem sempre destacado isto. E fico feliz de ter essa oportunidade da entrevista quando acabamos de ter o decreto do Centro de Bionegócios da Amazônia, que não é só pesquisa, mas é trazer investimento, é a pesquisa virar produto, a pesquisa virar emprego, a pesquisa virar empresa, a pesquisa virar renda. Esse é o desafio. Pesquisa virar realidade, de fato. É né? isso aí. Entendi. Presidente, muito obrigado pela sua atenção hoje, a gente agradece bastante. Eu queria convidá-lo para te mostrar aqui uma foto aqui. Ah, por favor. Vamos lá. Aqui Vamos? Vamos? Ah, deixa eu puxar. Ó, o senhor não pode esquecer o seu chocolate, presidente, por favor. Vou levar. E são esses todos aqui. Maravilha, O maravilha. senhor vai gostar. Você acertou. Acho que não. Gosta de chocolate.